sábado a você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos para participar mais uma vez do estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Esdras e Neemias e hoje vamos estudar a 9ª lição que fala sobre provas, tribulações e listas. Nós temos aqui 2 convidados muito especiais, o Reinaldo, que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu, Renato? Que seja a primeira de muitas, tá bom? Obrigado. E o Christopher, que sempre está aqui com a gente, é um prazer tê-lo aqui novamente, bom sábado. Viu? Só gostaria de lembrá-lo que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes então de iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos direcione e eu vou pedir que o Reinaldo faça uma oração para a gente, por favor. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e certos e confiantes de que o Senhor está conosco, nos orientando. Pedimos que continue abrindo nossos corações para que o que o Senhor tem a falar fixe na nossa mente e a gente possa Te honrar e Te glorificar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu achei muito interessante como o autor da lição, ele começa aqui fazendo uma introdução, que ele enfatiza aqui, que a gente geralmente não lê aquelas genealogias na Bíblia, né? Que a gente às vezes está fazendo ano bíblico e pula aquela parte e tal, mas que ele pontua aqui que tudo tem uma razão de ser, né? E que Deus é um Deus dos detalhes. E eu gostei muito dessa comparação que ele fez, porque ele percebe a peculiaridade de cada um dos seus filhos e ele sabe individualmente aquilo que cada um de nós passamos, né? E ele até cita um verso de Lucas que ele fala que até os fios da cabeça, né? Estão contados, e que é uma coisa que parece impossível para a gente, porque toda hora está caindo algum cabelo da nossa cabeça e Deus sabe exatamente, né? Então, se Ele sabe até os fios da nossa cabeça, imagine o resto, né? Do nosso corpo, dos nossos pensamentos, da nossa dor. Então, Ele enfatiza aqui, né? Que é um Deus de peculiaridade. E é tão bom saber que Ele não nos vê como uma massa, né? A gente vê uma grande multidão e engloba todo mundo no mesmo perfil, não é isso, né? Deus, ele vê cada um como se fôssemos únicos, né? Então, é tão bom a gente saber que se nós fôssemos os únicos a pecar, Jesus morreria só por aquela pessoa. É uma coisa incrível, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, tantas pessoas no mundo, então o sacrifício de Jesus valeu a pena, digamos assim, porque são milhares e milhões que se salvam. Mas daí a gente pensa, só por um ele faria a mesma coisa. Que grande amor que é esse, né? Christopher, eu gostaria que você começasse ali, quando fala a nossa lição, como o Deus da história. O que o autor fala nisso? É interessante que quando ele começa a trazer o assunto da lição, ele traz que o livro de Esdras, que não é um livro muito conhecido, tal como o livro de Neemias, ele não é muito exatamente por conta dessas diversas genealogias, tem repetição de história, então você vai passando por esses campos, mas ele quer colocar bem num ponto da história que é extremamente importante. Se a gente for buscar na Bíblia, o livro de Esdras e de Neemias, ele está antes do livro de Daniel. No entanto, a história que se passa aqui é depois de um ponto do livro de Daniel. A Bíblia se preocupa em colocar essas histórias de forma bem pontual, para que a gente possa voltar atrás. Então, a gente tem as profecias que da libertação do jugo dos babilônicos, que já veio antes disso, e exatamente por isso, tanto Esdras quanto Neemias sabiam disso, e que estava no momento de chegar até lá, até voltar até o local, voltar até o Jerusalém, porque eles estavam no exílio, completamente no exílio. E que Deus se preocupa em dar detalhes para que a gente possa ir atrás.
E quando que começa isso? Começa exatamente naquele momento que tem a mão que vai lá e aparece do nada. Aquela festa, na né? festa, que é exatamente no primeiro ano de Ciro. Por que o primeiro ano de Ciro? Porque ali é morto o neto de Nabucodonosor, que foi julgado em falta, porque pegou todos aqueles utensílios do templo que estavam lá, utilizou para fazer uma festa para os outros deuses e toda aquela situação que não era nem um pouco adequada, e naquele mesmo dia acaba descendo isso. É importante para a gente conseguir lembrar quando que isso começa de verdade, porque isso já tinha sido previsto antes, mas a história permite que a gente possa ir atrás e tentar ver o que está acontecendo ali, né? E é exatamente ali em que a gente consegue ver a veracidade da Bíblia. Sim. A gente consegue ver que... Comprova, né? Sim, porque você pode cruzar as histórias. E quando você cruza as histórias, quanto mais detalhe você tem, se fosse uma mentira, sim. Quanto menos detalhe, você não pode ir atrás. Sim. Mas quanto mais detalhe existe na história, mais fácil você tem para ver se ela é verdadeira. E ela acaba sendo verdadeira exatamente por algumas discrepâncias que tem, às vezes, em algumas coisinhas, em alguns números, porque são relatos de pessoas sobre o mesmo fato. E quando isso ocorre, a gente entende que é um pouco melhor, é verdadeiro. Porque quando todos eles são muito iguaizinhos, todas as histórias são muito iguais, com todos os dados batendo, pode parecer que eles foram orientados a fazer tudo da mesma forma. Sim, Mas como são ideias diferentes sobre o mesmo assunto, a gente consegue perceber. E Deus faz isso não só nessa história, mas em diversas outras. Sim. A gente consegue ver isso nos evangelhos também, que você tem outros momentos, outras listas, outras formas, outras pessoas, para que você possa ir atrás e ver se isso é verdadeiro. Para a gente ver que Deus não ditou nada, né? Cada um escreveu conforme a sua personalidade, o seu ponto de vista, né? Sobre eventos que ou eles estavam presentes, ou eles ouviram falar. Sim. Mas o interessante é que mesmo que haja umas pequenas discrepâncias entre números, entre às vezes um ou outro local, ou a forma de contar, o conteúdo de essência é sempre o mesmo. Sim. O que dá... O que é verdadeiro, né? Exatamente. O que é verdadeiro. Dá a ideia de veracidade. O que eu acho interessante nesse dia de estudo, né, que fala o Deus da história, porque as lições elas estavam seguindo uma certa sequência, né, as 3 últimas principalmente, e aí quando a gente entra aqui nessa lição, ela vai um pouco para lá, ela vem um pouco para cá, ela faz a gente ter que olhar a história de novo, como o próprio enunciado traz. Mas o que me chama mais atenção é que vem de uma sequência de estudos a oração que foi feita e que foi depois se concluir na aliança, né? E para que a aliança fosse renovada ali, eles tiveram que olhar para a história. Então, da mesma forma como aqui nesse dia está nos trazendo essa ideia de que precisamos olhar para a história para ver o quanto nós, como pecadores, nos distraímos, deixamos que a influência do nosso mundo, do nosso momento, nos afaste desse Deus, né, que vem libertando, né? A essência de toda a história é a libertação do seu povo. E legal também pensar nos detalhes, né? Porque essa lição para mim fala muito sobre detalhes, né? Porque Deus salva ali através dos detalhes, Ele mostra, né, o poder dele, mas são os detalhes que às vezes nos afastam também dessa condição que Deus nos proporciona. Então, olhar para a história também é para a gente nos colocar na posição, não é mesmo, né, de pecadores, que vamos cair de novo, mas que Deus está ali para nos fortalecer. A história vem nos mostrando isso. Né? Reinaldo, eu queria que você falasse sobre o retorno do povo às suas cidades. Essa parte da lição fala sobre a lista de pessoas antes, né? Vai nos trazer listas de pessoas. Antes estávamos falando de lista dos objetos, né? Sim. Que fala dos detalhes, que tudo vai voltar para o seu lugar. Mas também me remete à ideia de que essa lista de pessoas trazidas ali é para mostrar que Deus está preocupado também com cada um vai voltar, vai retornar. Mas fala também de identidade, ao meu ver, né? Porque ele cita ali quem é quem e qual que é o propósito deles voltarem, porque todos que voltam têm uma função, têm uma posição ali nesse plano de salvação, né?
Então, para mim, ficou chamou bem a atenção isso, né? A identidade de cada um deles, o propósito de cada um voltar, e acho que é o que Deus tem nos mostrado sempre, né? Que independente das nossas dificuldades, se tivermos coragem para voltar muitas vezes, como esses da lista demonstraram, está disponível lá o plano dele, né? Sim. A condição que ele nos dá para sermos salvos. Que Deus está sempre disposto a nos receber, né, Exatamente. Reinaldo? Cris, o que o autor ele fala aqui sobre os sacerdotes? O que ele quer dizer aqui sobre os sacerdotes? Junto com é legal a gente voltar um pouquinho lá atrás, porque ele, no pedido que ele vai fazer para Artaxerxes, ele faz um pedido e Artaxerxes é movido por Deus para poder permitir aquilo, para que ele possa voltar a reconstruir tudo aquilo, para que você tenha a volta do povo de Israel em Jerusalém, Sim. ou ali na terra que Na antes terra era deles, de Canaã, né? lá, todo esse campo. No entanto, quando ele foi chamando algumas pessoas nessas situações, ele tomou cuidado para pegar todas as representantes das 12 tribos. E das 12 tribos, você tinha algumas coisas que eram específicas. A gente sabe que os levitas, eles eram os únicos, desde lá do evento ao pé do Monte Sinai, que eles não foram a tribo que se curvou e fez a adoração ao besouro ao bezerro de ouro, né? Bezerro de ouro. O bezerro, eles não foram, e daí Deus colocou eles como os especiais para que eles cuidassem do templo, unicamente, né? do templo. E na hora de trazer para cá, Esdras, eles não poderiam chamar, nem Esdras, nem Neemias, não poderia chamar outras pessoas que não fossem disso. Que não fossem os levitas, né? Ele dá nesse campo. E quando ele vai fazer o pedido e etc., ele descobre que não tem ali. E ele vai fazer um segundo chamado, e nesse segundo chamado vem 38 levitas que poderiam desempenhar essa função. Porque a reconstrução não era só uma reconstrução de identidade, não era só uma reconstrução de local, era uma reconstrução da própria religião deles. A identidade deles, não, na mas, realidade, mas né? um processo de necessidade mesmo. A gente sim. precisa lembrar que Deus sempre teve um povo que é remanescente, que é um povo que guarda os mandamentos, né? Guarda a verdade pura como ela é, Sim. que a gente sabe que só é através da Bíblia hoje, mas naquele momento a gente não tinha a Bíblia como ela é montada desse jeito, mas você tinha todos os históricos de todos os outros, os outros livros e etc. E quando a gente vai buscando a história de Esdras, ele, quando estava no cativeiro, ele fez uma pesquisa extensa, então ele sabia o que ele estava procurando, ele sabia para onde ele precisava ir, e ele sabia para quem que ele precisava ir atrás. E é exatamente por isso, né? Porque assim, ó, às vezes isso é uma chamada até, porque assim, ó, vamos lá, eles estavam ali 70 anos longe, quando foi dada a ordem, mas você tem um monte de situações que vão, você tem até reconstruir esse muro, até você conseguir trazer as pessoas de lá. E essas pessoas, elas não estavam quando as pessoas saíram, quando eles foram subjugados por Babilônia. Eles não estavam. Então eles nem tinham tanta vontade de ir para lá, né? Não conheciam, não conheciam. Era outra geração, né? Sim, às vezes eram filhos, quando não muito netos, que sempre viveram em outro local. E é uma coisa que você vai pensar assim, se a gente for trazer pra gente, nós sairíamos talvez do nosso local para ir voltar para a terra dos nossos ancestrais. Que a gente nem conhece, né? Só ouviu falar, não, é assim, né? Ó, vamos lá. Se eles estavam junto ali do Império da Medopérsia, era dos locais com mais circulação de gente, mais circulação de renda, mais circulação de uma série de coisas. De empregos e tudo, de empregos, né? de trabalhos e etc. E daí você ia, mesmo que você fosse exilado, você ia voltar para uma cidade que
tá longe, que não tem nada lá, Sim. vai deixar o teu conforto para você ir voltar para continuar. A gente vai, às vezes a gente esquece assim que fica fácil na história a gente fazer o julgamento. Nossa, que absurdo, como é que não voltou? Não querer. Né? Mas pra gente, a gente voltaria? Essa era a pergunta. Mas exatamente, eles precisavam voltar e eles permitiram que Deus colocasse essa vontade no coração deles, porque era importante para a manutenção da verdade, né? Da forma pura como deveria ser, né? Sendo que muitos não voltaram, mas esses decidiram e voltaram. Sim. Né? Os dois personagens líderes que a gente está estudando, né, Esdras e Neemias, o que mais me chama a atenção em ambos é que eles tiveram que sair do comodismo, né, da vida de cada um deles. E Esdras me mostra assim que o comodismo dele era espiritual, era ele com ele mesmo, né? E ele, na busca de ter mais comunhão com Deus, ele decide voltar. E Neemias pensa parecido, mas aí ele fala do povo, né? Ele pensa no povo. Preciso voltar também para que esse povo tenha comunhão com Deus. Eu acho que esses dois exemplos dos líderes pode nos sinalizar assim em relação aos exemplos que temos que ter também, né? De sair do conformismo, sair do comodismo, né? O Cris falou do povo que ali não tinha nem ideia do que eles iam encontrar lá, né? Mas a gente às vezes precisa confiar nessa novidade da restauração, né? Da reforma. Porque não tinha como pegar o celular e, tipo, como é que é lá, né? Qual que é o estilo fazer uma lá, pesquisa, né? né? Tipo, o que acontece? Exatamente. Agora, interessante, né, Reinaldo, como Deus buscou dois perfis diferentes de líderes, né? Que se complementavam entre si. Isso é importante também, né? Sim. E é interessante que nesse retorno, ele consegue pegar representante de todas as tribos e voltam por volta de 2.000 famílias. Nossa, então você tem ali por volta de 1.500 a 1.600 homens. Já foi o suficiente para a reconstrução, né? Que dá mais ou menos de 5 a 6 mil pessoas, com mulheres, crianças e animais, e toda aquela situação toda. Então é bem interessante, porque ele consegue fazer um repovoamento, né? Reinaldo, como que eles foram humilhados diante de Deus? Como isso aconteceu? Eu penso assim que essa é uma parte importante, né? Porque ao voltarem, a terem... aí já estamos falando do processo em que os levitas voltaram também, né? Mas eu penso assim que toda a prova, toda a tribulação que eles tiveram, levaram eles à oração, de alguma forma, né? E essa oração, se a gente for lembrar das lições anteriores, nos leva a esse processo de reconhecer Deus, de reconhecer os seus erros, né? Pensar um pouquinho na história também, de quanto Deus quer e pode, né? Transformar a vida de cada um. E aí solicitar, pedir, então passa por um processo de humilhação. Mas para mim, assim, quando a lição nos fala desse conceito de humilhação, é no sentido de eles assumirem uma dependência real de Deus, né? Reconhecer que eles precisavam de Deus para aquilo, né? E foi bem interessante assim pensar nos dois exemplos, né? Esdras e Neemias, de pedir ajuda, né, para fazer o caminho de volta, que era um caminho turbulento, um caminho até perigoso, né? E demorado para se fazer. E Esdras optou em não pedir ajuda ao rei, né? Porque se ele faz isso, ele acaba envergonhando o nome de Deus, né? Ele acaba colocando, mas esse não é o Deus que vai fazer tudo e agora você está pedindo ajuda aqui, né? Tem dois pontos, né? Um deles é fazer exatamente o contrário do que levou os israelitas a serem subjugados por Babilônia. Esse é o primeiro ponto, que era um negócio lá de trás, então fazer um movimento diferente. E o segundo é que ele tinha todas as razões para pedir alguma ajuda, mas ele precisou confiar plenamente em Deus. Porque ele estava indo com muito dinheiro. Sim. E para confiar, ele teve que se humilhar, teve que assumir uma dependência, né? E eu acredito até que essa tenha sido uma grande prova para que depois o rei, já no contexto lá de Neemias, providenciasse ajuda. Ele ficou mais sensível, né?
Porque se Esdras tivesse pedido ajuda da primeira vez, ele ia falar assim, pô, esse Deus aí não é de nada. Então, na segunda vez, o que você quer voltar para servir um Deus que não é de nada? Sim. Então, no segundo momento, ele estava mais sensível a ajudar Neemias, provavelmente por conta desse exemplo que tinha vindo na primeira. Agora, que lição é preciosa para a gente, né, Reinaldo? Porque às vezes a gente quer ajudar a Deus, né? A gente não confia totalmente como Ele confiou. E, nossa, se eu falasse com tal pessoa, se eu, né, agisse desse jeito, quem sabe daí a gente vai conseguindo as coisas pelos nossos próprios meios. Exato. Então, realmente, é uma lição para a gente essa história dele. Ele confiou totalmente em Deus e realmente deu certo. Né? Ele não, porque às vezes a gente não vê solução na nossa vida e acha que Deus está demorando, né? Quando a gente tem que lembrar que tudo é o tempo certo, né? Que Deus ele intervém na nossa vida. Exato. E é uma lição muito grande para nós, porque ele teve a sabedoria, né? E até outros personagens bíblicos, né? Assim como Abraão, assim que não soube esperar em Deus as consequências, né, daquilo que aconteceu na vida deles. Então, realmente é uma lição muito preciosa para a gente, né? Cris, o último tópico da nossa lição, ele fala sobre já na Cidade Santa. Que não é uma situação muito usual se a gente for pensar, Sim, né? Porque viver numa cidade do jeito que eles estavam reconstruídos, não era uma coisa tão simples, porque eles teriam que deixar e ser muito mais dependentes até dos outros, porque assim, dentro da cidade, era cidade murada, tinha portão, você não podia levar os seus animais, você não tinha o seu campo, então você tinha um nível de dependência muito maior, mas você tinha que lembrar as pessoas que tinham uma razão por causa daquilo. E Deus sempre tem a razão de colocar, especialmente no povo de Israel, de trazer a verdade de uma forma muito didática. Né? Então, tipo, voltar para a Cidade Santa tinha muito mais a ver, não só com uma questão de moradia, mas por uma questão de espiritualidade. Sim. E era exatamente o que tinha se perdido no povo e que precisava fazer, de novo. Né? Então, assim, quando a gente vai para Neemias, se a gente for pegar ali, a partir do Neemias 11, e não precisamos ler, 12, até 13, e o fim do 13, ele vai colocando assim, a relação dos que habitaram em Jerusalém, a relação dos que habitaram na cidade de Judá, dos residentes das aldeias. Então, para dizer que estava tudo ali, para colocar, essas foram as pessoas que estavam aqui, os sacerdotes que vieram para Jerusalém, porque era sempre uma coisa extremamente importante para eles colocarem, e aí a gente vai continuando. A dedicação dos muros, os estrangeiros separados de Israel, então precisavam... e você tem a restaurada manutenção dos levitas, e é interessante que mais para o fim, a gente não entra muito disso na lição, mas é interessante para, se você quiser depois dar uma olhada, você tem até o restabelecimento da observância do sábado, que era exatamente, dentre muitas das coisas, a necessidade que eles precisavam voltar. Porque eles tinham sido tirados do local, no exílio lá por Nabucodonosor naquela época, exatamente porque eles não seguiram as ordenanças de Deus. Sim. Era a consequência direta dos atos, tanto do rei, quanto da maioria do povo. Que acabou Deus levando lá. tentando restaurar isso, né? E Deus quer restaurar não só a forma de trazer o pessoal de volta para dentro, mas trazer a verdade do jeito que ela tem que ser. Sim, né? Exatamente. Reinaldo, eu gostaria de começar com você. De tudo que nós estudamos nessa lição, você gostaria de pontuar alguma coisa que você achou mais importante para deixar para aqueles que nos assistem? Sim. Eu penso que essa lição ela me mostrou muito o quanto Deus usa de um chamado muitas vezes, né, como parte estratégica desse plano de nos salvar. Né? E em todos os momentos da lição, a gente percebeu a dificuldade que as pessoas estavam tendo de responder esse chamado, de aceitar, né, o caminho de volta, de aceitar o trabalho, né, essa parte de estarem na cidade. Eles tinham que fazer um sacrifício de abrir mão, né, das suas terras, do seu campo, da comodidade, para fazer parte, né, da cidade propriamente. Então, eu creio assim que
a gente não tem, a lição fala de aproximadamente 4 meses que leva essa viagem de volta, né? Às vezes a gente não tem esses 4 meses como desafio, mas às vezes são os 6 dias da semana, os 7 dias da semana. Então, o quanto tem sido difícil para a gente, uma viagem muito mais curta, de 7 dias, né? De 6 dias, e a gente não conseguir largar das coisas do mundo, largar das comodidades, para aceitar o chamado de Deus, né? De reconstrução de si mesmo, da sua relação com Deus. Então, acho que a lição me mostrou isso, né? Essa força, essa vontade que eu tenho que buscar em Deus, para fazer esse caminho de volta muitas vezes e para aceitar o chamado dele. E para você, Cris? Um dos pontos interessantes que eu percebo é que esta história aqui, ela não está desconexa com a história que vem lá de Daniel. Então você tem um campo de uma profecia muito maior, que se termina até a volta de Jesus, que essa história, com essas listas, com essas formas, etc., ela está contida exatamente dentro dessa história. Sim. A partir de Daniel, onde tem as coisas lá a partir de 457 a.C., então é exatamente nesse momento. Então a gente às vezes pode olhar assim, não, mas qual que é o sentido da gente buscar toda uma lista, toda uma coisa? Eu percebo que Deus quer colocar a história do passado para que a gente tenha a noção de que Ele conhece o futuro desde o passado. E que e se Ele cuidou do povo dele com tanta estrutura correta, tanta forma detalhista, por que Ele não vai cuidar da gente lá na frente? Por isso que é importante a gente sempre estar estudando essas histórias, né? Eu gostaria de terminar, existe um pensamento bem na última parte de domingo que me chamou muito a atenção e eu queria terminar com esse pensamento. Quando perdemos o senso da santidade de Deus e da sua presença na vida, seguimos um caminho acompanhado de complicações, problemas e tragédias que acabam em morte. Isso aqui não é uma coisa assim para fazer que a gente tema, né? Isso aqui é um pensamento para que como é importante a gente estar com Deus, seguir os seus conselhos, né? Estudar a sua palavra, né? Que a gente já viu aqui que é uma palavra transformadora, porque o ser humano, ele não subsiste sem Deus. Não adianta, né? Quantas vezes a gente já vê pessoas que negam a Deus, que não acreditam em Deus, e sempre o caminho daquela pessoa vai ser de destruição. E não é porque Deus está punindo-a, mas é porque é uma consequência. O ser humano está conectado a Deus, né? E quando Deus nos dá todos esses conselhos, né, o que faça isso, é porque Ele quer o nosso bem. Ele nos criou, Ele sabe aquilo que é melhor para nós, né? Então o meu desejo é que a gente sempre tenha essa conexão, né, para que a gente tenha uma vida não só feliz eternamente, mas a gente pode ter uma vida feliz aqui e agora, né, com a presença de Deus entre nós. Eu agradeço muito pela participação de vocês nesse estudo e eu gostaria de então terminar com a palavra de oração e eu peço que o Christopher faça uma oração para a gente. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a tua palavra para que nós tenhamos certeza que o Senhor cuide de nós. Não porque o Senhor precisa se mostrar e colocar para nós para que a gente precise acreditar em Ti, mas porque o Senhor quer que nós acreditemos de forma consciente e amorosa em Ti. Eu peço que o Senhor possa estar junto conosco, nos ajudando a, se precisar, sair das nossas zonas de conforto para louvar e bendizer unicamente o Seu nome, Senhor. Amém. Nos dá um bom restante de sábado por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos muito pela tua presença entre nós no estudo dessa lição. Você pode sempre acompanhar as nossas lições a partir de sexta-feira à noite e também sábado a partir das 10 horas. E em seguida também teremos ao vivo a transmissão do nosso culto divino. E os nossos cultos também são transmitidos aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.